No ar, podcast FURB FM. Abelho, abelhinho, escondido faz bonito, faz um zum e mel. Olá, ouvintes do podcast FURB FM. Em 20 de maio foi comemorado o Dia Mundial da Abelha. Por isso, nós preparamos o episódio sobre o tema. Para falar melhor a respeito do assunto, a gente trouxe o professor Sérgio Luiz, do curso de Biologia aqui da FURB. Ele é um dos responsáveis pela implantação de uma disciplina que pretende estudar a fundo as abelhas nativas da região. Seja bem-vindo, professor. Peço que você comece falando sobre a importância das abelhas para o ecossistema. As abelhas para o ser humano são fundamentais, né? Porque grande parte do nosso alimento, das nossas plantas em geral, são polinizadas por abelha. As abelhas têm praticamente pelo mundo todo, mas dependendo das partes do mundo, a gente tem espécies diferentes de abelhas. A abelha mais conhecida por todo mundo, pelo menos para nós aqui, é a abelha Apis mellifera. Essa abelha, aqui a gente compra um mel no mercado. Só que essa abelha é uma abelha exótica, é uma abelha que os primeiros colonos, quando vieram para o Brasil, trouxeram e com o tempo veio trazendo novas linhagens. A primeira que chegou foi a europeia e depois, no meio do século passado, mais para o final, teve as africanas, que daí ficaram um pouquinho mais agressivas. Mas de qualquer jeito, todas elas são exóticas. E essas abelhas exóticas, elas polinizam, são importantes para a polinização, mas elas polinizam cerca de 30% do que a gente produz pensando em alimentação. O restante é feito pelas nossas abelhas, as abelhas que já existiam no Brasil há milhões de anos. Tá? Então, essas abelhas estão muito bem adaptadas ao nosso país. Claro que espécies diferentes em regiões diferentes. Aqui no sul a gente tem espécies que resistem mais ao frio, no norte menos. Alguns questionam a questão de produtividade, mas isso é efeito de uma evolução de milhões de anos. Inclusive, de acordo com dados divulgados pela ONU, 90% das plantações de flores silvestres dependem da polinização da abelha, assim como 75% das plantações de alimentos. E é um dado muito alto, né? Podemos ver assim a importância dela e o quanto é fundamental para a polinização. Tanto pela questão de polinização, quanto para a questão de manutenção da nossa mata. Quando a gente sempre pensa na questão econômica, comida, mas a gente tem que olhar para fora, olhar a nossa mata florescendo, tá? E sabendo que grande parte das plantas que a gente está olhando são polinizadas por abelhas, tá? Então não é só pensar na nossa comida, e sim na regeneração da nossa mata, manutenção da nossa mata, da nossa biodiversidade, tem uma relação direta com as nossas abelhas. E as abelhas mais famosas nossas são as abelhas sem ferrão. A gente tem um grupo que tem ferrão, a mamangava é uma delas, importantíssima para polinização de maracujá, aquelas grandes e tal. E a gente tem um outro grupo que não apresenta ferrão. Claro que elas têm métodos de defesa, algumas só vêm e batem na gente, tentam se livrar da gente só encostando. Outras, elas têm mandíbulas, ou seja, elas mordem. Nada muito drástico, mas uma abelhinha mordendo uma coisa, mas uma centena de abelhinhas mordendo é incômodo. Então, em alguns casos, a gente, para trabalhar com essas abelhas, bota uma roupa como se fosse para abelha com ferrão. Realmente, elas são muito diversas, né? Só que em Santa Catarina são 30 espécies de abelhas nativas. Em Santa Catarina, a gente tem, das abelhas sem ferrão, passa de 30 espécies diferentes. Algumas ocorrendo só no oeste, algumas ocorrendo no estado todo e algumas ocorrendo no litoral. E justamente essas abelhas, atualmente, estão sendo muito procuradas. As pessoas finalmente descobriram uma coisa nossa, natural, da nossa biodiversidade, que possam criar.
Então as abelhas sem ferrão têm uma vantagem enorme. Você consegue criar ela no seu quintal. Dependendo do prédio onde que você mora, se ele não for muito alto, você tem ela na varanda do seu prédio, sem problema nenhum. Pode-se ter em casas, quando você tem uma produção um pouquinho maior, cerca de 40 caixas. Se eu não me engano é 50 por lei. Eu tenho perto desse número. E eu tenho uma filha de 6 anos, que vai junto comigo no meliponário. Tá? Então de vez em quando ela vai com um canudinho, vai lá e toma o mel direto do pote de mel, que é outra diferenciação. As nossas abelhas botam mel em potes, não em favos. E ela vai lá e toma com um canudinho diretamente do pote de mel, tá? Sem ter grandes problemas. Claro que tem algumas abelhas que são mais agressivas, daí eu peço para elas se retirar, porque daí eu vou fazer o manejo. Também não quero criar um trauma na minha filha com a questão de abelhas tão simpáticas que são as nossas abelhas sem ferrão. Você disse atualmente que as pessoas estão pegando gosto pela prática da criação de abelhas. Você acredita que esse seja um bom caminho? Juntar renda e preservação ambiental? Isso é uma coisa bem interessante, né? Enquanto a gente tem nossa fauna sendo preservada e ampliando os enxames, né? Que daí alguns vão para a natureza e outros eles acabam vendendo. Está sendo uma fonte, para alguns, uma fonte nova de recurso, para outros um hobby e para algumas pessoas, já tive conhecidos que tiveram problemas de saúde, ou problemas físicos, problemas de saúde psicológico, e as abelhas sem ferrão foram fantásticas, porque elas pedem, precisam que dentro do manejo que a gente tenha uma certa atenção com elas. Então essas pessoas tiraram o seu foco da doença e começaram a ter o foco nas abelhas. E com isso o tratamento delas foi mais fácil. Então elas não vamos pensar só na questão da abelha em si, mas o que ela pode representar tudo. E essas abelhas sem ferrão pode dar essa questão de pet, então, que o pessoal cria por criar. Alguns já estão produzindo mel, outros estão produzindo própolis. É um própolis completamente diferente da Apis. Ele é muito mais, provavelmente tem muito mais propriedades. A FURB está estudando vários própolis, tá? Então está estudando essas propriedades das abelhas sem ferrão, não com ferrão. Então essa parte de meliponicultura e as nossas abelhas sem ferrão, que é uma diversidade enorme, a nossa mata depende delas, estão, entre aspas, estão na moda agora. O pessoal gostou, espero que não saiam, tá? Porque justamente a facilidade de elas serem criadas, os locais que a gente vai ver, e isso tudo resulta em quê? Educação ambiental. Quanto à disciplina sobre abelhas nativas, o que vocês estão programando? A biologia já mexe com abelhas nativas há bastante tempo, desde que um pesquisador chamado Valvi Kerr passou um mês aqui. Então, era um grande pesquisador de abelhas nativas e começou os trabalhos em conjunto com um professor nosso chamado Geraldo Moreto, aposentado atualmente. Então as abelhas nativas já vinham estando há algum tempo. E eu tenho outra formação, minha formação é com morcegos, né? Mas resolvi, como hobby, começar a criar as abelhas, porque morcegos você tem que estar no meio do mato, outras coisas, e essas abelhas eu posso criar em casa, né? Então, por uma questão de hobby e de esfriar a cabeça. E acabei me encantando e vi a meliponicultura como um potencial de trabalho para os nossos egressos. Alunos da biologia, alunos da veterinária, eles podem ser consultores, eles criar as abelhas, ou eles podem auxiliar as pessoas a fazerem criações de abelhas, e ganhando por isso, tá? E então, no mundo atual, a gente busca uma questão de diversificação de afazeres para os nossos alunos, né? Então, eu vi isso como um grande potencial. E com isso, acabei sugerindo, e logrei êxito com isso, na incorporação de uma disciplina optativa para o curso de Ciências Biológicas, mas, claro, essa disciplina vai estar aberta a outros cursos também, tá? Então, outras pessoas que queiram fazer como disciplina de graduação vão poder fazer isso aí. Mas é um potencial de trabalho, tá? Pensando nos nossos egressos. Estamos caminhando para o final deste episódio,
Agradecemos ao professor Sérgio pela disponibilidade em participar do nosso programa, que a gente tenha esclarecido para vocês, ouvintes, um pouco sobre a importância das abelhas para o nosso ecossistema. Fiquem ainda com a última complementação do professor. As nossas abelhas são extremamente ricas na questão de espécies e, ao mesmo tempo, extremamente importantes para a manutenção, inclusive, de tudo que a gente está vendo da nossa flora ao redor da nossa casa. Vale do Itajaí, Blumenau, Cidade Jardim, mata bem próxima, isso é decorrente na grande maioria de abelhas. Tá? Então, esse é um dia muito importante para a valoração de um animalzinho até um pouquinho deixado de lado por causa daquela apis que tem ferrão. E não é só o mel, mas é muito mais coisa que essas abelhas acabam dando para a gente. Certo? Obrigado. Produção e locução, Ingrid Leonel. Edição de áudio, Guilherme Vailate. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURBTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.